A minha ligação com a arte é que minha mulher é artista. Ah, é? Nós somos casados agora, esse ano vai fazer 45 anos, e eu estou na Senem há exatamente dia 2 de fevereiro, completo 45 anos de Senem. Então vamos voltar para a história. Quando eu era criança, tinha essa ideia de fazer engenharia. Não que na minha família tivesse engenheiros, mas tinham pessoas que trabalhavam na área técnica. E na casa dos meus avós, meu avô tinha uma oficina no fundo do quintal para fazer as coisas dele, as invenções dele, uma oficina bastante completa, da qual algumas ferramentas ainda hoje eu tenho na minha casa. Então essa era a minha ideia, né? Eu fiz o primário em escola pública, o ginásio e na época o colegial em escola particular, mas totalmente, não escola particular de ponta, escola particular normal. E aí eu fui fazer vestibular, fiz vestibular para a escola politécnica e fiz vestibular para o que hoje é o Instituto de Física. Naquela época, a física era um departamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. E eu não passei no exame da Politécnica e passei no exame do Instituto de Física. E a minha ideia, quando eu passei, era fazer concomitantemente um ano na física e fazer cursinho para voltar a prestar exame na escola politécnica, porque até aquela época eu não tinha noção do que fazia um físico. Mas aí eu comecei a fazer a física, a frequentar os laboratórios na cidade universitária e me apaixonei pela física e desisti de cursinho, desisti de voltar a fazer o exame e continuei fazendo a faculdade. Quando eu comecei na física e fazendo uma comparação da física com a engenharia, eu vi que o pessoal de física tinha uma mentalidade mais flexível. Eram muito mais adeptos do pensamento divergente do que numa faculdade de engenharia. Quando eu estava no terceiro ano de física, eu fui ser bolsista de iniciação científica e comecei a trabalhar no Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da USP. E eu fui justamente trabalhar com um professor que faleceu agora no dia 2, o Oscar Sala. Oscar Sala foi meu orientador no estágio, na Bolsa de Iniciação Científica. Então, a partir do terceiro ano, me apaixonei mais ainda pela ciência, porque aí, como bolsista de iniciação científica, eu trabalhava diretamente nas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas no laboratório e eu era, digamos, o ajudante das pessoas que estavam fazendo as suas teses de doutorado. Aí me formei no final de 64 e comecei a trabalhar na comissão lá em São Paulo, no o que hoje se chama Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que naquela época se chamava Instituto de Energia Atômica. Eu comecei a trabalhar no dia 2 de fevereiro de 1965. Então, esse estágio, essa bolsa de iniciação científica, ela teve uma importância fundamental para que eu me dedicasse mais ainda à física e consolidasse, de alguma maneira, esse meu interesse em trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. Por isso, eu acho que é importante, digamos, essas instituições de apoio à pesquisa, como as fundações de amparo à pesquisa dos vários estados, principalmente as que eu conheço mais é a FAPEMIG, a FAPERJ e a FAPESP,
e o CNPq, eu acho extremamente importante a concessão dessas bolsas de iniciação científica. A minha carreira na comissão é muito longa. Eu comecei trabalhando na divisão de física nuclear do IPEM, e eu trabalhava junto com o professor Marcelo Damy de Souza Santos, que foi o criador do IPEM e foi o segundo presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então eu comecei a trabalhar justamente em física de nêutrons, que é física totalmente pura, onde eu fiz o meu doutorado em 1970 na Universidade de Campinas, orientado pelo professor Damy. E continuei trabalhando em pesquisa pura durante 19 anos, até 1984. Em 1984, no próprio IPEM, eu passei para essa parte de proteção radiológica e segurança nuclear. E trabalhei 6 anos nessa área. Nesse período, participei da descontaminação de Goiânia, do acidente de Goiânia. Em 1990, eu fui convidado pelo presidente da CENEM na ocasião para assumir a direção do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Posteriormente, eu fui chefe do Departamento de Salvaguardas Nucleares, que negocia as aplicações de salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica, e depois passei 11 anos como sendo chefe da área internacional da CNEM. E finalmente, em 97, foi que eu assumi o cargo que eu estou hoje, que é diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear. Uma grande alegria foi quando eu consegui fazer meu doutorado. Isso é uma grande alegria na carreira. E outra grande alegria foi quando nós conseguimos acabar a descontaminação da cidade de Goiânia. Essas me parece que, do ponto de vista emocional, foram as duas maiores alegrias.